As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Bom, boa tarde a todos. Agradeço aí a participação de todos na nossa reunião da Comissão de Patentes Padrão e Essenciais. Nós temos aí a primeira vez, é o nosso primeiro encontro dentro de um evento aberto e que tem por objetivo discutir esse tema das patentes essenciais, que hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo todo, atrai muita discussão e muita atenção sobre o seu desenvolvimento e os efeitos que nós teremos a partir do desenvolvimento, tanto jurisprudencial quanto, eventualmente, de regulamentação, para esse tipo de direitos patentários, que não para de evoluir e, especialmente no Brasil, vem ganhando bastante destaque na medida em que o Brasil passa a ser uma das jurisdições principais no mundo onde esse tipo de discussão vem se estabelecendo no judiciário. Sem dúvida alguma, nós vamos estar fazendo vários trabalhos dentro da comissão no sentido de não só debater e estudar o tema, mas de contribuir proativamente com o desenvolvimento dessa matéria e com a eventual participação da BPI no desenho de eventual regime especial para esse tipo de direitos. E, sem dúvida alguma, a partir desse evento, nós vamos estar lançando também uma série de outras iniciativas. Uma delas, que eu vou rapidamente comentar, é um seminário a ser organizado junto com o Poder Judiciário do Rio de Janeiro, em que nós estaremos, em setembro, reunindo um grupo bastante especializado e
sofisticado na discussão da matéria processual, tanto quanto na matéria de propriedade industrial, para debater a evolução desse tema. Mas hoje aqui nós temos aí a satisfação de iniciar com debates importantes e interessantes, com especialistas que, sem dúvida alguma, conhecem profundamente a matéria e que vão ajudar a BPI a se envolver e evoluir na discussão do tema. Eu queria agradecer a todos por participar. Vejo que nós estamos atraindo um número substancial de membros da BPI para participação no evento e queria passar a palavra ao Gabriel, que vai coordenar o evento como moderador. Gabriel, a palavra é contigo. Obrigado, Luiz. Boa tarde a todos. Eu não vou tomar muito mais tempo dos palestrantes, eu vou só apresentá-los e depois passar a palavra. Primeiro, a doutora Liliane Roriz, ela é sócia do Lix Attorneys desde 2013, é desembargadora federal aposentada, tendo sido por 8 anos parte da segunda turma especializada de PI do TRF2. Antes de passar a integrar a magistratura, foi procuradora do INPI, é mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC do Rio, tem curso de extensão em Propriedade Industrial pela PUC do Rio também, em convênio com a EMARF, pós-graduação de Direito da Integração Regional da União Europeia e Mercosul, pela Universidade de Coimbra, e é palestrante e também presidente da Comissão Especial do 5G, Padrões Técnicos e Inovação Tecnológica da OAB do Rio. O Pedro Barroso, que é o nosso segundo palestrante, além de co-coordenador dessa comissão comigo, com o Luiz Henrique, ele é sócio de contencioso de propriedade intelectual do BMA, é mestre em Direito Europeu e Internacional de PI pela Universidade de Estrasburgo, na França, pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC no Rio e em Direito da Propriedade Intelectual também pela mesma instituição. É membro da Comissão de PI da OAB-RJ, do Comitê de Propriedade Intelectual da ANCHAM e do Comitê de Resolução Alternativa de Litígio da INTA, além de membro da IPPI, que é a organização internacional correspondente à BPI aqui no Brasil. Além de coordenador da Comissão de Patentes Essenciais e Licenças Franco, como eu já disse. Então, passo a palavra primeiro para a doutora Liliane, a gente vai fazer, a gente conversou internamente antes de preparar esse evento, e para que todos os argumentos ali sejam compreendidos nesse escopo de tutelas inibitórias, especialmente em liminar, a gente pensou numa divisão que tanto os argumentos dos autores quanto os argumentos dos réus fossem devidamente compreendidos. Não quer dizer que um palestrante X ou palestrante Y concorde com todos aqueles argumentos, a gente só fez essa divisão para que tudo fosse falado e a gente tivesse um debate amplo, mas também teremos a oportunidade de um falar sobre a fala do outro e comentar, e também, se vocês tiverem dúvidas e comentários, fiquem à vontade para usar o chat ou o Q&A, que está aqui embaixo, acho que deve estar habilitado, para que no final a gente possa responder e também deixar o evento um pouco mais dinâmico. Então, passando a palavra, agradecendo a doutora Liliane, ao doutor Pedro, fique à vontade. Obrigada, Gabriel. Bem, eu queria inicialmente agradecer ao presidente da BPI, Dr. Gabriel Leonardos, parabenizar a Comissão de Estudos de Patentes Essenciais e Licenças FRAND por essa iniciativa, né, de apresentar os dois lados da discussão para que cada um, né, aprofunde os seus estudos de uma forma ou de outra. Afinal, essa é a finalidade de uma comissão de estudos, né? Estudar e conhecer os dois lados da questão para poder, eventualmente, cada um tirar suas conclusões. Então, agradeço aos coordenadores, doutor Luiz Henrique, doutor Pedro Barroso e doutor Gabriel Guilherme. Bem, e com isso, eu vou já começar a palestra para não perdermos mais tempo. Não estou conseguindo passar aqui. Espera aí, só um minutinho. Para nós não está compartilhando, Liliane. Não sei se... Não está compartilhando? Ainda não. Agora apareceu. Apareceu, né? Tá. Bem, eu dividi o meu tema nessas 5 áreas, né? Uma pequena introdução, depois entrar efetivamente no tema, apresentando os argumentos que normalmente o autor da ação de infração apresenta, né? As defesas também, para poder contraditar.
a questão dos litígios paralelos em diferentes jurisdições, instrumentos para sua inviabilização, e a relevância da jurisdição brasileira no cenário internacional, como até adiantou o Luiz Henrique agora há pouco. Bem, então, essa ligeira introdução. Sei que todos aqui sabem, todos atuam nessa área, mas convém lembrar que nós temos em telecom, de um lado, o desenvolvedor, que pesquisa e chega às novas tecnologias, e o implementador, que implementa essa tecnologia no mercado, né? Aí eu trouxe exemplos, mas é claro que nada impede que o implementador também desenvolva tecnologias, assim, normalmente o desenvolvedor só está desenvolvendo tecnologia, isso é a regra, mas o implementador muitas vezes desenvolve também tecnologia. Bem, o que é um padrão técnico, já que a gente está falando em patentes essenciais, né? Então, são exatamente esse conjunto dessas especificações para que o produto esteja em conformidade com a tecnologia e que haja uma interoperabilidade entre os dispositivos, né? Para que um celular da Samsung converse com o celular da Apple, por exemplo, precisam de ter padrões fixados, né? Esses padrões são estabelecidos pelas Standard Setting Organizations, que são essas empresas que estão aqui listadas como exemplo aqui do meu lado direito do slide, né, a 3GPP e essas outras todas, que englobam agentes de várias categorias, universidades, centros de pesquisas, companhias privadas, né, e que vão fixar o padrão depois de diversas rodadas de discussão a respeito. Então, essa Standard Essential Patent, ela vai proteger uma invenção cuja utilização vai ser necessária para a implementação do determinado padrão tecnológico. Ela pode ser uma patente só, pode ser várias patentes, dependendo da situação concreta do que se pretende, o problema técnico que se pretende solucionar, né? Então, uma vez que é definido qual é o padrão, né, para resolver aquele problema técnico da área de telecomunicação, aí os membros daquela SSO vão informar se possuem uma tecnologia, uma patente que possa ser incorporada a esse padrão. E este padrão tecnológico não é necessariamente obrigatório, ou seja, nada impede que se utilize outras tecnologias, tá? Então, o exemplo melhor que eu dou, por exemplo, um carro pode ter um freio a disco, um freio ABS, um freio EBS, tudo é freio, importante que ele tenha freio, mas cada um vai decidir qual freio vai usar no seu caso concreto, né? Então, ele não é necessariamente obrigatório. É claro que determinadas tecnologias terá um grau de obrigatoriedade maior do que em outros. E é importante que essa patente CEP ela seja licenciada em termos FRAND, né? Fair, Reasonable and Non-Discriminatory. A obrigação do lado do desenvolvedor da tecnologia é de negociar em termos FRAND, ou seja, tem que obedecer a essas três regrinhas, tem que ser justo, razoável e não discriminatório. Então, a obrigação dele é negociar nesses termos. E, por outro lado, a obrigação do implementador é buscar o licenciamento. Ele precisa de estar licenciado para usar, afinal, nós estamos falando de patentes. E patentes têm que ser licenciadas para ser usada. Licenciada pelo titular da patente. O licenciamento, ele não é obrigatório. O obrigatório é buscar o licenciamento, tá? As duas partes têm que estar dispostas a conversar para alcançar um acordo e haver um licenciamento. O que quer dizer, o que resulta que a falta de um licenciamento não permite o uso não autorizado. Tá? Continua sendo uma patente, continua aquela função que está prevista no artigo 42 da LPI, que a patente assegura ao seu titular o direito de impedir terceiros não autorizados a utilizar aquela tecnologia. Então, a falta de licenciamento não vai permitir que o implementador continue a utilizar a tecnologia se ele, por exemplo, no caso dele ter uma
um licenciamento, o licenciamento acabar o prazo e ele não conseguir a prorrogação daquele contrato porque não chegaram a um acordo, por exemplo, em relação a preço. Então, isso não dá a ele o direito automático de continuar o uso sem autorização. E, por outro lado, isso permite a lei de propriedade industrial, todo o sistema de propriedade industrial, autoriza o titular a tomar medidas contra o uso não autorizado, inclusive para preservar a não discriminação em relação a todos os outros que estão licenciados. Tá? Então, esses são aspectos importantes. Lembrando que eu estou sempre falando aqui em tese, tá, gente? Eu não estou me referindo a caso concreto nenhum, estou falando em tese e justamente para trazer argumentos para todos poderem definir, ou melhor, definir o que entende que é o correto. Bem, então vamos entrar agora no assunto que é o da nossa palestra de hoje, a questão das liminares em ações de infração de patente CEP. O primeiro aspecto, da tutela inibitória. Que o artigo 42 da LPI prevê, claro, é só ler o artigo 42 para ver que o que está na natureza da patente é a tutela inibitória. Porque diz lá o artigo 42, assegura ao titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, etc., etc. Então, o direito de impedir. Como é que vai se dar esse impedimento? Como é que vai se dar essa restrição do terceiro de usar a tecnologia sem estar autorizado? Apenas por uma tutela inibitória, porque ninguém pode exercer com as mãos a sua própria razão. Então, ele só pode ir na vertente do Estado, ele tem uma patente concedida pelo Estado na vertente do Executivo e NPI. Quando ele vai efetivar essa promessa que o Estado lhe deu de assegurar o uso exclusivo daquela tecnologia durante aquele prazo de 20 anos, contados lá do depósito, ele tem que ir ao judiciário, que é a vertente do Estado, que vai lhe assegurar aquilo que o Executivo prometeu. Então, a tutela, naturalmente, por força da natureza do sistema, é uma tutela inibitória. Lembrando que o artigo 209 também da LPI também fala isso, né, que para evitar dano de difícil reparação ou irreparável até mesmo, que o juiz pode determinar liminarmente a sustação da violação. Ou seja, está previsto lá, e pode ser até inaudita altera parte, tá? E aí a gente vai ao CPC no artigo 300 para saber quais são os requisitos para se conseguir obter essa tutela, né? Seja ela inibitória, seja qualquer forma de tutela, né? A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Então, esses são os requisitos. Lembrando que o parágrafo 2º diz que a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após uma justificação prévia. Então, está previsto aí também uma justificação prévia que pode eventualmente ser o caso, né? E o artigo 497, que diz que o juiz poderá conceder também tutela específica, né? Ou adotar determinadas providências que assegurem a obtenção da tutela final, tá? Do resultado prático que se pretende. Então, a tutela inibitória evita essa continuação da prática dos ilícitos e restabelece o equilíbrio que deveria ser inerente à relação jurídica entre as partes. Lembrando que não há na legislação brasileira nenhum limite aos direitos do titular da patente apenas porque ela é essencial. Nada na lei faz esse limite. Na LPI não diz nada, né? Até porque a LPI nem trata de patente CEP, nem trata de patentes essenciais, ela é do século passado, talvez na época isso não despertasse tanto interesse, né? Então, esse argumento genérico que os implementadores muitas vezes usam, de que o titular da patente CEP renuncia ao direito de obter uma tutela de urgência, não está
previsto na lei. A lei não faz essa distinção entre as patentes, sujeita todas as mesmas regras materiais e processuais. Então, o caráter essencial da patente não impede a tutela inibitória específica, nem mitiga sua primazia sobre a tutela reparatória. Aliás, eu costumo dizer que a tutela reparatória no direito de patentes é um prêmio de consolação, porque o que o titular da patente pretende sempre é fazer cessar a infração, a violação do seu direito. Então, a tutela reparatória é só um prêmio de consolação caso no final caso ele não tenha obtido a liminar ou a tutela inibitória, e no final aí vai ter que haver uma indenização. E lembrando também que o artigo 43 da LPI, aquele que traz as exceções ao artigo 42, ou seja, o que não é infração de patente, traz um rol taxativo esse artigo 43. E lá nesse rol taxativo não consta a essencialidade da patente, como uma exceção à regra do artigo 42. Bem, e vamos analisar agora os requisitos para a concessão de uma liminar para ver o que cabe ao titular da patente quando vai propor a ação de infração para obter essa tutela. O que ele tem que trazer? Primeiro, ele tem que trazer a prova da essencialidade. Essa prova ele vai trazer como? Podem ser atas de reuniões, declarações de membros das SSOs, podem ser pareceres técnicos, embora se diga que esses pareceres técnicos são unilaterais, sim, mas o que pode fazer o titular de um direito nesse primeiro momento, a não ser trazer prova técnica pré-constituída, pareceres técnicos no início do processo. Afinal, nós estamos falando de cognição sumária. Então, para a cognição sumária, o parecer técnico pode ser suficiente. Claro que não será para a cognição exauriente, Aí vai ter que ter a perícia, se for o caso. Também pode ser o caso da audiência de justificação prévia, que a gente já viu que o artigo 300 prevê essa audiência de justificação, e a perícia preliminar, que pode também ser apenas sobre a essencialidade. Nós estamos falando sobre prova da essencialidade. Se não houver um outro meio de provas, pode ser através de uma perícia preliminar simplificada, prevista no artigo 464, parágrafos 3º e 4º do CPC. E eu trouxe aqui dois exemplos de trechos de decisões judiciais que falam a este respeito. Bem, o segundo aspecto que o autor teria que provar. Desculpa, gente. Seria a prova de uso do padrão pelo implementador, claro. Se o autor conseguiu provar que a patente dele é essencial, a segunda coisa que ele tem que provar para aquele juízo de cognição sumária seria que o implementador está usando aquela patente essencial. Então, poderia ser provado por meio de especificações técnicas do produto infrator, pareceres técnicos uma vez mais, testes técnicos, ou até mesmo perícia simplificada também naquela audiência de justificação. Terceiro aspecto que ele tem que provar, a tentativa de licenciamento, pelo menos nas tratativas para licenciar o produto. Então, ele vai trazer todo o rol do segmento do mercado que é licenciado, ou seja, provando que a maioria do mercado tem a licença, sim, para uso daquela tecnologia, que a licença está sempre obedecendo aos termos FRAND, e que houve negociações prévias frustradas entre as duas partes, Então, foram iniciadas as tratativas, mas não se obteve sucesso. Aqui também tem um trecho do voto da desembargadora Maria da Glória Bandeira de Mello, também falando a este respeito. Bem, aqui é bem interessante que o Tribunal de Justiça da União Europeia, não tem muito tempo, fixou algumas premissas para
esse início de prova da tentativa de licenciamento, né? O caso Huawei versus ZTE, né? Então, por exemplo, pode estar aprovado lá a notificação da infração, aí o tribunal disse o que é necessário na notificação para que seja aceita como prova da tentativa. A intenção de negociar o acordo de licenciamento, né? Aquilo que se denomina o willing licensee, né? Como vai ser feito isso, essa comprovação dessa vontade de ser licenciado, né? A oferta por parte do titular da patente CEP, que tenha sido em termos fund, né? Como objetivamente isso deve estar provado, e a contraproposta por parte do implementador, que deve ter sido feita em tempo razoável. Isso são só orientações do Tribunal de Justiça da União Europeia, mas que nos ajudam sempre, por óbvio. Bem, o segundo requisito para a concessão de uma liminar é a questão do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Lembrando que há jurisprudência pacífica no STJ, no sentido que o dano, quando se fala de propriedade industrial, será em ré ipsa, né? O perigo de dano é evidente, né? Na medida em que o ilícito irá continuar, vem se perpetuando pelo tempo, e irá se continuar caso não haja uma ordem para uma obrigação de não fazer e cessar o ilícito, né? Então, somente essa tutela inibitória vai fazer cessar esse ilícito. E trazendo aqui também para discussão e para estudo dos que se interessarem, dos membros da comissão que se interessarem, a teoria do ilícito lucrativo, muito usada no TJ de São Paulo, né, que funciona mais ou menos assim: o infrator, ele bota numa balança quanto que ele vai lucrar por usar a tecnologia sem licença, e correndo o risco de ter que, no final, pagar uma indenização, e quanto que ele vai lucrar se ele fizer a coisa certa, deixar de usar até que haja uma licença, e aí sim ele volte a usar e pague os royalties, né? E aí ele vê o que é mais lucrativo para ele. Lembrando que no Brasil não existe dano punitivo. Então, essa balança vai sempre pender mais para uma das opções, porque não há dano punitivo no Brasil, e a gente sabe que as indenizações no Brasil não têm um valor suficiente para ressarcir o prejuízo causado ao titular da patente. Assim, o implementador não licenciado termina obtendo maior vantagem se utilizar a tecnologia indevidamente. Trouxe aí duas decisões falando sobre teoria do ilícito lucrativo, não necessariamente em caso de patente CEP, tá? Apenas sobre, para quem se interessar, de conhecer melhor essa teoria do ilícito lucrativo. Bem, prosseguindo então, vou passar rapidamente, o doutor Pedro com certeza vai trazer muito mais argumentos, mas eu queria trazer aqui, me antecipando um pouco, dois aspectos que são utilizados para afastar a tutela inibitória, já me adiantando um pouco, né? A questão da substituição da tutela inibitória por uma caução ou uma garantia fidejussória. Bem, como eu já falei, a função, a natureza do direito de patentes é a tutela inibitória. Então, ela tem uma primazia sobre a tutela indenizatória reparatória. Isso tem até farta jurisprudência do STJ nesse sentido. Somente a obrigação de não fazer é que vai garantir a efetividade da prestação jurisdicional, impedindo essa continuação da prática do ato ilícito. Não vai ser uma caução ou uma garantia fidejussória depositada em juízo que vai tornar efetiva essa prestação jurisdicional no final, sem uma liminar ou uma tutela inibitória. O segundo aspecto, aqui tem uma decisão do ministro Marco Aurélio Belize, que fala a respeito. O segundo argumento que eu queria já me adiantar, trazendo aqui, a questão da suspensão da ação de infração por conta da prejudicialidade externa, que é a ação de nulidade. Lembrando a todos que nós temos um sistema bifurcado, em que a ação de infração ocorre na Justiça Estadual, a ação de nulidade na Justiça Federal.
Bem, primeiro aspecto, a jurisprudência é farta, e eu trouxe aí 2 trechos de decisões, uma inclusive é do STJ, dizendo que essa suspensão não é automática nem é obrigatória só porque há uma ação de nulidade da patente correndo na Justiça Federal. Vão ter que ser analisadas as circunstâncias do caso concreto. E aí eu fui pedir para verificar quantas ações já tem tido trâmite, né, aqui no TJ do Rio, desde 2017, foram 16 ações. Em 14 delas, o pedido de suspensão da ação de infração foi indeferido, ou seja, quase 90% das ações. Os 2 únicos casos em que a suspensão foi deferida é porque os efeitos das patentes haviam sido suspensos na ação de nulidade. Por isso, se deferiu a suspensão da ação de infração. E outra coisa que eu tenho me batido muito, tenho falado muito, inclusive em palestras, é a questão da ação de nulidade que eu chamo por vendetta. Ou seja, o infrator está lá, tranquilo, usando aquela tecnologia há cerca de 2 anos, embora não licenciado. Estou aqui falando 2 anos aleatoriamente, tá? 1 ano, 2 anos, sem licenciamento. Ou seja, a patente já foi conferida, já foi deferida, concedida pelo INPI há cerca de 2 anos, 1 ano, 2 anos. E ele está usando, nunca pediu a nulidade da patente. Quando ele recebe a intimação, a citação para a ação de infração, a primeira providência é propor a ação de nulidade, ou seja, a ação de nulidade só foi proposta porque ele foi citado para ação de infração. É isso o que eu tenho chamado de ação de nulidade por vendetta, e eu acho que isso tem que ser avaliado pelo judiciário, porque é totalmente diferente de uma ação de nulidade proposta em seguida à concessão da patente pelo INPI. Né? Então, logo em seguida, a parte pretende ver anulada aquela patente. Então, este aspecto eu acho que convém também ser avaliado pelos julgadores da causa. Além disso, ainda que haja uma suspensão da ação por prejudicialidade externa, a tutela de urgência fica imune aos efeitos da suspensão. É o que diz o 314 e o parágrafo único do 296 do CPC. Né? Está lá no parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrária, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Então, se o juiz nada mencionar a respeito, a tutela conserva a sua eficácia. Bem, visto isso, vou passar rapidamente por esses litígios paralelos, né? Essa área de telecom, ela tem litígios ao redor do mundo, paralelamente em diferentes jurisdições, né? Os celulares, os smartphones são vendidos no mundo todo, então, eventualmente, tem ações paralelamente ao redor do mundo, né? E o que a gente tem observado é que as partes estão buscando medidas para limitar ou mesmo impedir o exercício da jurisdição. Uma coisa que teve origem lá no direito inglês, país de common law, e o judiciário chinês recentemente, mais recentemente, já que tem sido pioneiro na concessão dessas anti-suit injunctions, ou seja, vedando que sejam usadas outras jurisdições além da chinesa, e também um país de common law, né? E o judiciário chinês chegou a definir, acho que eu saiba, acho que foi o primeiro a definir valores globais de royalties em termos FRAND, a decidir o que é um termo FRAND em relação às royalties, né? Os países como o Brasil, de civil law, não têm aceito muito esse tipo de medida antiprocessual, né? Alguns até, como a Alemanha, vêm impondo contramedidas antiprocessuais. Bem, aqui só para quem se interessar, já que a gente está numa comissão de estudos, quais são esses tipos de medidas antiprocessuais? São 4 tipos, pelo menos até agora tem 4, ainda não chegaram a outros, mas pode ser que a criatividade leve a outras medidas antiprocessuais, mas são essas 4
por enquanto, que a gente vê usadas nos diversos judiciários. E chegando na parte final, eu queria só destacar essa relevância que o próprio Luiz Henrique falou do judiciário brasileiro no cenário internacional. Afinal de contas, o Brasil entre 193 países, é o 5º país com maior quantidade de usuários de smartphones. Ou seja, é um cenário muito importante para quem atua na área de telecomunicações, né? E aí eu achei interessante trazer aqui para a comissão de estudos quanto tempo tem levado para que um acordo de licenciamento seja, enfim, celebrado depois da concessão de uma liminar, né? Varia de 11 meses, o primeiro caso, até 3 anos. Ou seja, não demora tanto tempo, mas desde que haja uma liminar com uma tutela forte o suficiente para impelir o contrafator, o infrator, a deixar de infringir a patente, né? Esses 3 casos que estão marcadinhos com uma setinha são os que eu vou comentar rapidamente agora, só para que vocês conheçam, tá? Os casos. O da Nokia versus Oppo. A primeira ação foi proposta pela Nokia, né? Nokia, que é a desenvolvedora, e foi deferida a liminar em primeiro grau. E essa liminar foi confirmada em segundo grau. Apesar da Oppo ter proposto a ação de nulidades, e a liminar ter sido concedida na ação de nulidade, ainda assim o TRF2, em segundo grau, a primeira turma, deferiu o pedido de efeito suspensivo após a concessão da liminar, né? Rapidamente, 1 semana. Eu botei até o prazo aí 1 semana, porque o primeiro grau levou 8 meses para conceder a liminar, né? E 1 semana depois já estava suspensa. E o resultado, as partes firmaram um acordo global 1 mês após a decisão proferida pelo TRF2, ou seja, após ficar definido que a patente ia ser válida até o final da ação de nulidade e que havia uma liminar concedida na ação de infração. Foi dada bastante notícia desse acordo internacional. O segundo caso, Ericsson versus Apple. No caso, na ação de infração, foi indeferida a liminar em primeira instância. Em segunda instância, a liminar foi concedida para que fosse paga diretamente à Ericsson o valor referente ao contrato de licenciamento que não havia sido prorrogado. A liminar foi confirmada em RESP pelo STJ. Nas ações de nulidade, as liminares foram indeferidas e logo depois dessa decisão do STJ, 3 dias depois, foi firmado um acordo global entre as partes. Então, as notícias que saíram muito falavam sobre a repercussão da decisão do Brasil, que compeliu a que as partes, enfim, chegassem a um acordo global. Por fim, o último caso da Vringo versus ZTE, a liminar foi concedida, aliás, foi proposta a ação de infração aqui, antes mesmo de qualquer exame de pedido de liminar, a ZTE entrou no Tribunal de Delaware, nos Estados Unidos, e pediu uma anti-suit injunction. E essa anti-suit injunction foi concedida pelo Tribunal de Delaware. Ou seja, a Vringo só poderia litigar contra a ZTE, né, por essa patente lá no Tribunal de Delaware. Ocorre que foi declinada a competência, o Tribunal de Delaware declinou a competência para o Tribunal de Nova York, e o Tribunal de Nova York revogou a anti-suit injunction. Na ação de nulidade aqui no Brasil, o INPI chegou a se manifestar pela validade da patente e logo em seguida as partes selaram um acordo global. Também foi dada ampla notícia desses acordos e as partes resolveram, por fim, isso para mostrar para vocês a importância que tem uma liminar para forçar um acordo global entre as partes.
tá? Então, eu agradeço muito a atenção de todos, vou ficar por aqui, espero não ter ultrapassado muito o meu tempo. Eu fiz uma medição antes, deu mais ou menos uns 25 minutos, tá bom? Agradeço a atenção de todos, então, e espero ter direito à réplica, se for o caso, depois da palavra do Pedro. Obrigado, Liliane. Tomara que a gente consiga ter um tempinho assim para réplica ao fim, mas de todo modo Tá. a apresentação já está super rica, bastante completa. E agradeço pela sua fala e passo para o Pedro já para a gente poder não perder tanto tempo. Bom, estou vendo aqui meus slides. Obrigado, Gabriel. Em primeiro lugar, eu queria, enfim, agradecer a oportunidade dos meus co-coordenadores em estar aqui discutindo esse tema tão relevante, um tema que nos últimos anos tem feito parte do nosso dia a dia, né? E, enfim, no tribunal, principalmente do Rio de Janeiro. A doutora Liliane também, que prometo, chamarei de Liliane, até porque já fui repreendido em outra oportunidade. Não falarei Vossa Excelência nem doutora, tratarei de Liliane. E assim, eu lembro que há um tempo atrás, muitos anos atrás, eu estava na faculdade e assisti uma palestra do ministro Barroso, e depois de uma discussão árdua com os estudantes, falava que os estudantes, vocês estão muito cheios de certezas. E eu, no avanço da minha idade, hoje em dia só tenho dúvidas. Então, assim, eu acho que eu tenho, nesse caso das patentes essenciais, talvez muitas dúvidas, mais do que certezas. Então, assim, acho que temos que avançar muito nas reflexões sobre esse tema, porque nós, advogados, atuantes, sempre lutamos pelas liminares nos direitos de propriedade intelectual, tão caras, né, aos nossos clientes. Só que em determinadas situações, essa liminar talvez não seja a solução mais eficaz. E aqui, então, com o chapéu de advogado de implementador, vou trazer algumas reflexões, muito mais, talvez, trazendo de um aspecto filosófico para um aspecto mais processual, objetivo, do nosso dia a dia forense. Deixa eu pegar aqui, então. Eu acho que é isso. Está na tela? Só não está no modo exibição, por Não, enquanto. tá no modo de exibição. Agora foi? Agora foi. Muito bem. Então, para começar aqui a minha exposição, acho que a doutora a Liliane já falou sobre o padrão tecnológico e sobre a importância para o mercado. E tem um ponto da fala, no sentido de que o padrão não é obrigatório. Isso é um ponto importante, assim, porque, e aqui voltando ao fundamento do padrão tecnológico, que é o padrão que garante a interoperabilidade, né? Como um padrão, por exemplo, 3G ou 4G ou 5G, né? Ele não é obrigatório, né? Podemos entrar no mercado sem o padrão. Agora, qual é a utilidade, né? Essas discussões sobre padrão tecnológico, elas só se encaixam quando o padrão ele vira um padrão de mercado mesmo, né? Então, eu costumo fazer muito a comparação daquelas nossas tomadas de 3 pinos, né? Então, assim, imagina se você não pode ter produzir um produto com aquelas tomadas e numa casa só tem aquelas tomadas. Então, assim, fica impossível, isso fica com uma situação de profundo descompasso concorrencial, na medida em que você praticamente não pode entrar naquele mercado. Então, essas brigas, normalmente de padrão tecnológico, elas acabam se estabelecendo só em padrões que são, de fato, adotados pelo mercado, né? E, por exemplo, existem umas brigas muito grandes no Tribunal do Rio de Janeiro com relação aos padrões de compressão de vídeo. O padrão que, por exemplo, permite a transmissão de vídeo em 4K, né?
Então, esse padrão é um padrão adotado por mais de 50% do mercado. Então, quando se não permite, por exemplo, o uso desse padrão tecnológico, você acaba dando um desequilíbrio por aquele concorrente, praticamente sendo uma barreira para aquele entrante, né? Então, que é uma complicação danada. E aqui, por esse motivo, e por, enfim, por conta dessa dificuldade de se entrar no mercado, é que tem essa questão das patentes essenciais a padrões tecnológicos. Por que essencial? Porque isso bebeu um pouco da fonte do direito antitrust, né, da teoria do essential facilities, que é aquela teoria que quando o sujeito tem uma situação de mercado em que ele precisa fornecer a estrutura dele para que algum entrante possa praticar naquele mercado, então ele é obrigado a permitir isso, né? Então, esse patente essencial ela vem um pouco dessa questão do essential facilities. E interessante que como a Milene comentou, quando se estabelece esses padrões, né, não é da noite para o dia. Então, essas sociedades de standardização, elas trazem muitas empresas, instituições para desenvolver esses padrões tecnológicos para solucionar alguns problemas que o mercado como um todo está enfrentando, né? Normalmente, para propiciar interoperabilidade e uma diminuição de custo daquele mercado, seja por armazenamento de dados ou por outros motivos. Então, isso é muito importante, muito caro, ainda mais no momento que a gente está hoje em dia, de internet das coisas, enfim, metaverso, realidade, inteligência artificial, isso cada vez mais é importante, é fundamental, né? Então, o propósito desses padrões é justamente desenvolver e tem um interesse público aí por trás muito grande, né? Então, quando essas sociedades elas se estruturam para desenvolver esses padrões, elas chamam esses participantes para não só ajudar no desenvolvimento, mas também para informar se determinadas tecnologias que estão sendo incluídas naquele padrão tecnológico, elas são patenteadas ou objeto de pedido de patente, porque, como todos sabem, o PAD demora para ser concedido. Então, determinada tecnologia que, às vezes, que é inserida em determinado padrão tecnológico, normalmente ela é inserida quando há um pedido. Pode ser que esse pedido lá na frente seja concedido, pode ser que esse pedido não seja concedido. Então, essas empresas vão e declaram perante a sociedade de standardização que tem determinada tecnologia, e nessa declaração elas dizem, olha, eu me comprometo a licenciar essa tecnologia. Eu trouxe aqui um exemplo de uma declaração de um titular que não é nenhuma empresa relevante assim do ponto de vista que nós conhecemos, para essa que é o padrão o 265 de compressão de vídeo, e eles precisam ticar. Trouxe aqui um exemplo muito prático, para todo mundo ter uma noção do dia a dia disso aqui. Então, tá vendo? O patent holder está preparado para conceder uma licença a número irrestrito de pessoas que peçam essa licença. Isso é interessante. Há um número irrestrito. Então, ele não tem problema em licenciar a patente dele para quem quer que seja. Então, assim, diante desse cenário de importância para o mercado, declaração de essencialidade em que o titular ele se compromete a licenciar, e o sistema de patente, que é um sistema que determina uma exclusividade no seu uso, acontece 3 situações interessantes. A situação hold-up, a situação do hold-out e o patent ambush. Então, imaginem vocês que existe você tem uma patente, existe um padrão, você tem uma patente que está dentro do padrão 4G. Tem uma empresa de celular que precisa entrar no mercado.
É, é óbvio que você tem um controle absoluto sobre se aquele cara vai entrar ou não no mercado, né? Então, o que seria o hold-up? É o titular de uma patente essencial, um padrão tecnológico que busca termos abusivos de licenciamento, sob a ameaça de ingressar com uma ação judicial. Então, é praticamente enfim, uma extorsão. O sujeito chega e fala: olha, você quer entrar no mercado? Ok, tem que pagar X, né? Se não pagar um valor X, eu não permito que você entre no mercado, ou porque senão eu vou entrar com uma ação. Por outro lado, não podemos negar que existe o holdout, que é o implementador, que sabe que talvez em determinadas jurisdições não tem qualquer sanção judicial, e como Liliane comentou, fica naquela teoria é, é, de ganhar dinheiro não licenciando. Até mesmo, no final, esperando o termo da patente passar para não pagar qualquer valor de royalties. E dentro desse emaranhado de situações diferentes que tem as patentes essenciais, tem o Patent Tempus, que é a empresa que observa a sociedade, né, estabelecendo o padrão, observa as discussões, tem um depósito de patente ou uma patente concedida que pode ser similar àquela tecnologia que está sendo incluída no padrão e não fala nada para ninguém. Depois que o padrão é estabelecido, depois que o mercado já está consolidado e todo mundo utilizando, vai ao judiciário ou simplesmente notifica alguns dias ou semanas antes de ingressar com a ação para grandes empresas, dizendo: olha, você usa um padrão que tem uma patente minha, então você tem que me pagar um valor X. Se não me pagar um valor X, eu vou entrar com uma ação e vou impedir você de praticamente atuar no mercado. Então, assim, eu trouxe aqui um pouco de umas considerações iniciais com relação a essa questão de patente essencial, porque são uma situação muito diferente daquela situação clássica da propriedade intelectual, em que a gente tem uma empresa de medicamento que passa anos desenvolvendo determinada tecnologia, e depois que desenvolve aquela tecnologia, ela coloca finalmente o medicamento no mercado que cura. Então, ela possui aquela exclusividade. E aquela exclusividade é a coisa mais cara que ela tem, né? Então, já entrando aqui, vamos entrar no tema, já assim, com relação às patentes essenciais e às tutelas inibitórias, liminares e definitivas. E aqui não vamos dedicar muito tempo às definitivas, mas vou trazer uma consideração final. Então, assim, então, antes de entrar especificamente nos requisitos para a concessão dessas tutelas trazidos pela lei e pelo CPC, que não vou me repetir aqui, já imaginava que ele entraria, então não trouxe, né, para trazer um pouco do contexto da propriedade intelectual dentro do sistema jurídico, porque eu acho que muitas vezes nós esquecemos que a propriedade intelectual, ainda mais no sistema brasileiro, é um direito fundamental, né? E é um direito fundamental estabelecido no artigo 5º, e aqui é interessante que existe uma discussão muito grande. O professor Denis, inclusive, traz essa questão com muita força sobre o direito da concorrência à propriedade intelectual, né? Se o professor Denis um sentido, muito mais no sentido de que a regra é a, a livre concorrência e a propriedade intelectual seria, então, uma exceção, e, por conseguinte, todos os direitos de propriedade intelectual, diante dessa noção, têm que ser interpretados restritivamente. Particularmente, eu não compactuo muito com essa noção precisa trazida pelo professor Dentes. Para mim, é muito mais na noção de ponderação de interesses mesmo, no caso concreto, né? Então, é possível que, dentro dessa noção, em algum caso concreto, você dê mais força à propriedade intelectual, e, em outra situação, dê mais força à livre concorrência, sempre na situação de ponderação de interesses, que é
enfim, a interpretação consagrada pelo STF. E dentro dessa realidade que nós temos no nosso sistema brasileiro, a cláusula finalística da Constituição ela é interessantíssima, porque ela protege a propriedade intelectual, e eu já vou entrar no nosso tema, mas é preciso trazer esses pontos. Ela protege a propriedade intelectual com uma condição, né? Ela protege tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, mais do que a função social da propriedade clássica do direito civil, aqui a propriedade intelectual ela tem uma cláusula realmente finalística, né? Trazendo um pouco de uma concepção utilitarista do direito da propriedade intelectual, um pouco diferente daquela visão francesa personalista. E aí, e recentemente, como todos aqui já sabem, o STF foi convidado a interpretar a Lei de Propriedade Industrial no parágrafo único do artigo 40, naquele, enfim, clássicos 10 anos da concessão do patente, né? Enfim, independentemente da nossa opinião sobre a decisão, o fato é que o STF, ele, nos votos dos ministros, assim, é muito recorrente essa força que eles dão à cláusula finalística da Constituição. Eu trouxe aqui uma parte do voto do ministro Toffoli, dizendo que a finalidade é determinada pela Constituição e que não se circunscreve a um direito individual, pois diz respeito à coletividade e ao desenvolvimento do país. Então, é com isso em mente que, quando nós aplicamos a lei de propriedade industrial, né, a gente tem que sempre aplicar a lei de propriedade industrial, como, enfim, nós aprendemos na faculdade, como aquele filtro constitucional, né? Da mesma forma que a gente aplica o direito civil com um filtro constitucional, da mesma forma a lei de propriedade industrial. Dentro dessa perspectiva, e que, fazendo coro o que a Liliane trouxe, a exclusividade do direito da propriedade industrial ela é o elemento base do nosso sistema. Porque sem a exclusividade, nada sobra para o titular do direito, né? Então, assim, a regra para a gente poder atingir a finalidade que está na Constituição é garantir a exclusividade do titular. Então, por isso que nós temos isso com muita força. Também o que trouxe Liliane antes, a questão do dano in re ipsa, né? A simples constatação da violação do direito gera um perigo de mora inerente, né? Imagina, porque se o titular, por exemplo, de uma patente farmacêutica não tiver a exclusividade dele garantida, ele nunca vai poder recuperar isso com valor indenizatório. Nunca, né? Simplesmente aquele mercado vai embora. E quanto que seria aquilo? Não se sabe, né? Agora, tudo que nós falamos aqui, com relação à patente essencial, com relação ao como é que se dá esse sistema todo, o sistema brasileiro da cláusula finalística, alguma coisa está estranha com relação às patentes essenciais, porque a lógica se inverte, né? Então, o sistema montado para proteger a exclusividade, quando vem a patente essencial, que não tem a exclusividade, como fica a tutela inibitória, né? E aqui eu trago, de novo, sem muitas certezas, mas reflexões. Como fica a tutela inibitória? Se o dano é em re ipsa, quer dizer, se a exclusividade é o bem maior do titular do direito, se eu, ao declarar a minha patente como essencial, me comprometo, como eu mostrei lá no início, a conceder a licença em número indiscriminado de requerentes, porque agora eu preciso proteger a minha exclusividade, né? Então, isso é uma questão que nós temos que discutir, né? O titular da patente essencial a um padrão, ele não precisa da exclusividade mais. O que ele precisa, sim, é ser remunerado pelo direito e pelo investimento, não é? Isso é um ponto fundamental. E isso
respeitado pelo seu direito, sendo remunerado, considerando também aquelas situações que eu comentei no início, do hold-up, do patent ambush, né? Essas situações em que ele se utilizando do sistema de proteção para ganhos, não vou dizer ilícitos, mas ganhos que não são, como eu posso dizer, pensados pelo sistema, né? Como usar o sistema contra ele. Então, assim, essa lógica invertida do direito, da noção da exclusividade, quando se trata de patentes essenciais, que precisa ser pensado. E aqui, de novo, trazendo aqui a questão do filtro constitucional, da regra do artigo 42, e principalmente quando nós entramos na questão das tutelas de urgência, deixa eu ver aqui o que eu tinha trazido aqui. Acho que faltou um slide meu aqui. Mas, enfim, quando nós pensamos, então, especificamente no artigo 300, né, do CPC, que nós temos a fumaça do bom direito e o periculo in mora, né? E o periculo in mora, como nós dissemos, ele na propriedade intelectual, algo que foi muito desenvolvido pela doutrina, pela jurisprudência e por nós advogados, para praticamente trazer a noção de que ele é uma presunção. Mas no caso das patentes essenciais, simplesmente a presença do periculo in mora, ela é bastante questionável, né? Então, assim, como justificar a existência de um periculo in mora quando você não tem mais exclusividade, né? Como justificar... E aqui o periculo in mora, vamos lembrar do artigo 300, um perigo irreparável e um perigo de difícil reparação. Então, mas se o titular da patente essencial só tem o direito de obter royalties, ou melhor dizendo, o objetivo dele, a tutela, quer dizer, o que ele pretende é obter royalties, ser remunerado, obviamente, qualquer tipo de ação proposta por um titular de patente essencial, ela tem um caráter pecuniário, né? Então, essa noção, essa noção invertida da lógica da propriedade intelectual, dos casos tradicionais para patentes essenciais, que tem que ser levado em consideração, na minha opinião, nesses casos, né? E lembrando que, como a Liane comentou, não há na lei de propriedade industrial um artigo, né? Não há. Não há nenhuma legislação, nada tratando de patentes essenciais. Mas interpretar a lei sem passar pelo filtro constitucional não me parece ser o correto, né? Afinal de contas, nós interpretamos na história, desde, né, que foi promulgada a Constituição de 88, desde que o direito brasileiro passou pela Escola de Direito Civil Constitucional, né, sempre interpretamos todas as leis com esse filtro constitucional. Então, me parece que quando a aplicação da lei não realiza a cláusula finalística da Constituição, ela deve ser mitigada, né? Da mesma forma, por exemplo, que o STJ, em alguns momentos, com relação ao direito bancário, por exemplo, com relação a marcas fracas, por exemplo, a marca concedida pelo INPI, né? E aí o titular daquela marca ingressa com uma ação em juízo para impedir o uso de uma marca similar, às vezes é muito similar. E o STJ construiu a tese de que, em casos de marcas fracas, há a mitigação da exclusividade. Olhem só, olha que concepção interessante.
de certa forma, que toca um pouco no nosso caso aqui. Então, não me parece ser algo inadmissível, em casos de patentes essenciais, haver uma mitigação da exclusividade quando se deparado com uma situação em que não há mais exclusividade a ser protegida, né? Então, nessa lógica aqui, a tutela de urgência, ela há um dano reverso muito claro, o suposto infrator fica impedido de ingressar no mercado, e aí é que entra um ponto que foi trazido pela Liliane, que o objetivo das liminares é justamente fazer uma pressão econômica para obtenção de preços de licenciamento. Na verdade, a Liliane não falou isso da questão dos preços mais elevados, eu que estou falando aqui, então, tira preços mais elevados, mas para obtenção de licenciamentos. Acho eu que com o propósito, e muitas vezes, de obter preços mais elevados, mas também pode, às vezes, não ser, de fato. Às vezes pode ser uma liminar só para obter o licenciamento. E por isso é que não há aqui um certo e errado, na minha opinião, e não há digamos assim, uma norma a ser perseguida como uma norma padrão. É preciso, como eu comentei no início, no caso concreto, sopesar os interesses e identificar qual é a situação do caso dos autos, né? Trata-se de um hold-up, trata-se de um hold-out, é um patent ambush. Então, assim, questões que, de longe, estão sendo endereçadas pelos nossos tribunais, né? Como todos sabem, o Tribunal do Rio de Janeiro está sendo convidado a tratar desse assunto em várias e várias situações, em várias ações diferentes, né? E temos decisões para assim muito diferentes, né? Decisões que não consideram o fato de ser patente essencial, enfim, uma patente qualquer, né? E decisões como essa aqui, que eu vou trazer para vocês um caso interessante. Olhem que interessante essa decisão recente, até de um caso meu. Caso público, posso trazer, não há problema nenhum. A decisão liminar foi mantida pelo desembargador Ricardo Pereira. E ele diz o seguinte: a suposta essencialidade da patente apontada pela gravada é uma exceção à regra geral de proteção das patentes e sua comprovação demanda a produção de prova nos autos, inclusive prova pericial especializada. Bom, ponto final. Com essa frase, nós poderíamos pensar que a frase seguinte é que, portanto, não é possível a concessão de liminar, porque se a petição inicial está fundada no fato de que a patente é essencial ao padrão tecnológico e o padrão tecnológico está sendo usado, então, como é que a lógica da decisão pode ser nesse sentido? E prossegue o magistrado. Desta maneira, até a comprovação da essencialidade, olha que interessante, aplica-se a regra geral prevista na lei, que garante ao titular da invenção o privilégio de uso, com o poder de impedir a sua utilização por terceiros. Olha como é que o tribunal, às vezes, faz uma interpretação um pouco assim, diferente, né, desses assuntos. Então, olha que interessante o que diz o magistrado, o desembargador aqui no caso. Observe-se que, em tese, mesmo se tratando da patente essencial, as empresas seguem a negociação da licença e cálculo de royalties conforme o princípio FRAND, no qual o titular da patente se compromete a licenciar sua tecnologia mediante termos específicos e preços justos. E, por outro lado, os licenciados arcam com o ônus da licença. Não se trata, portanto, de renúncia à prerrogativa do uso exclusivo e permissão de livre utilização. Quer dizer, a renúncia do uso exclusivo, de certa forma, porque não se trata da renúncia da remuneração, né? Mas, enfim, olha que interessante a decisão, porque ela é uma decisão icônica, na minha opinião, porque
trata dessa questão da essencialidade como se fosse uma necessidade de comprovação por prova pericial, mas, ao mesmo tempo, concede a liminar. Quer dizer, por isso que esse estudo e essa nossa discussão aqui, ela é super importante, né? Porque, independentemente do lado que nós estivermos nessas disputas, é muito mais fácil a gente poder ter uma segurança jurídica em saber quais argumentos nós vamos poder utilizar, porque, às vezes, e que tem uma noção do outro lado da magistratura do que esses argumentos eles querem dizer, né? Outra decisão é muito interessante do desembargador Luciano Rinaldi. Olha que interessante, e o que o desembargador acaba de jogar um caminhão de terra em tudo que eu falei com relação ao reconhecimento dos requisitos do artigo 300. Diz ele: embora tenham sido atendidos os requisitos do artigo 300, ou seja, então o desembargador reconhece que, no caso de patente essencial, ou melhor dizer, ali tem fumos, mas é a comprovação da infração, e reconhece que há o periculum in mora. Diz ele: a prestação de caução atenua significativamente o risco ao resultado útil do processo para a autora. Ademais, a declaração de essencialidade da patente confere ao seu titular o direito de receber royalties, e ainda a obrigação de licenciá-los em termos justos, razoáveis e não discriminatórios. Considerando que a discussão é exclusivamente patrimonial, envolvendo matéria de alta complexidade técnica e sendo necessário compatibilizar o direito à proteção da propriedade industrial com o direito ao acesso justo à patente, e aí eu acho que a decisão é bem interessante, porque ela traz um pouco dessa adoção que eu trouxe no início, enfim, da cláusula finalística da Constituição, apesar de o argumento aqui ter sido em outro dispositivo legal. Tudo sem perder de vista as consequências práticas da decisão e os fins sociais. Justifica-se a fixação de caução através de depósito judicial em dinheiro. Então, aqui é interessante porque o desembargador ele considerou que havia os dois requisitos para a concessão da liminar, mas fez a substituição da tutela por caução, o que talvez, nesses casos, pode ser uma solução interessante que vai aí adequar tanto o direito do desenvolvedor e do titular da patente e o direito do implementador de ter acesso ao mercado e também aí reproduzindo na coletividade, né? Obviamente, a gente tem que... e aqui eu não trouxe, antes de entrar nas reflexões finais, aqui eu não trouxe, mas existem alguns estudos sobre o impacto que as liminares, às vezes, que forçam o licenciamento de alguns implementadores, acabam, por muitas vezes, trazendo licenciamentos mais onerosos, né? Alguém paga essa conta, não é verdade? Não acho que sejam as grandes empresas, né? Talvez essa conta recaia nos consumidores, né? Então, assim, e aqui trazendo já uma reflexão para a nossa comissão, acho que, sobretudo em casos de patentes essenciais, um estudo econômico do direito é super bem-vindo, né? E é tão interessante esse assunto que recentemente não, até foi Gabriel, o Gabriel Leonardo que me enviou no início da semana, um acordo, um MOU entre o USPTO, né, e o PTO, lá, UKPTO, do Reino Unido, um MOU em que eles estão engajados em ter uma política de patente essencial mundial, né? E, com isso, tentando chamar a União Europeia para compor essas discussões, porque, como vocês devem saber, a União Europeia recentemente aprovou uma diretiva relacionada à patente essencial,
enfim, com várias questões relacionadas ao assunto, dentre elas a necessidade, enfim, a ideia de ter um órgão que vai fiscalizar se determinada patente é essencial ou não, mas isso ainda vai ter que ser ratificado pelos estados, né? Então, aqui nas minhas reflexões finais, diante de tudo que foi comentado, as prerrogativas dos titulares das patentes essenciais devem ser analisadas sobre uma ótica diferente das patentes comuns. Eu acho que é difícil dizer que não, diante de tudo que a gente comentou aqui, né? É um pouco fechar os olhos para uma realidade. E aqui não estou dizendo também que liminares não podem ser concedidas em hipótese alguma, né? Imagine-se demonstrado nos autos o que acontece, por exemplo, fora do Brasil. Isso é um ponto a ser trazido também. Liminares como as que a gente tem no Brasil só vem acontecendo no Brasil, né? Em outros lugares do mundo, não se tem notícias dessas liminares da forma que são concedidas. O que não significa dizer, de novo, que não tem liminares concedidas. Mas é preciso o bar, né, o sarrafo para a concessão dessas liminares, ele é muito mais alto. Preciso que haja ali uma prova efetiva de recusa, uma demonstração de holdout, e as discussões são mais sofisticadas, né? É um holdout? Quais são as consequências? Quais são os requisitos para a configuração do holdout? Né? É um patent ambush? Então, quais são os requisitos para a configuração disso? Então, é algo extremamente... É uma discussão que a gente poderia estar tendo aqui também. Poderia ser um painel para discutir se determinados casos de holdout, mas a gente estamos dando um passo assim, muito, muito, muito lá atrás. E aqui que é o segundo problema, na minha opinião, que as tutelas de urgência são utilizadas como ferramenta e como pressão para acordos de licenciamento. Enfim, acho um pouco complicado, especialmente diante do fato de que nós temos um requisito de perículo in mora. De novo aqui, como é que a gente vai dizer que o titular desse é um direito irreparável ou de difícil reparação? E eu lembro aqui que quando nós vamos, às vezes, ao plantão judiciário no Rio de Janeiro, ou em outro foro qualquer, e chegamos lá com a nossa petição de propriedade intelectual, chega a primeira barreira que tem o escrivão e pergunta, é vida ou morte, doutor? Né? Então, assim, o primeiro teste, digamos assim, que o plantão, antes do magistrado analisar nossos casos. É óbvio que não vamos levar tudo a ferro e fogo, mas dificilmente aqui podemos dizer que se trata de um caso de difícil reparação, que não possa aguardar uma decisão, e mais, que talvez não possa permitir que o implementador discuta se, afinal de contas, aquela patente é válida ou não, discuta se aquela patente foi integrada de fato ao padrão tecnológico, né? Isso é importante, porque no momento em que a gente força um acordo de licenciamento, hoje a pessoa não pode mais sequer discutir esse assunto, né? E, por fim, aí passando um pouco da questão da liminar, será então que, como já vimos aqui, o perículo in mora ele fica esvaziado, na minha concepção, diante do que falei. Será que a tutela inibitória final também não deveria ser concedida, já que o titular, de certa forma, não tem mais a exclusividade, né? Essa é uma indagação, né? Será que a cláusula finalística da Constituição é realizada ou não no momento em que se concede uma tutela inibitória? E às vezes a tutela inibitória, para pensar aqui, é contrária ao próprio interesse do titular. Porque se o titular quer remuneração, no final de contas, se não há uso, não há remuneração. Não é verdade? Então, se usa, remunera, como todos no mercado fazem. Então,
é um pouco contraditório com a própria noção do titular. Enfim, tem outros elementos aqui que a gente podia comentar, mas eu acho que já passei um pouco, né, Gabriel? Eu não sei como é que estamos aí com o tempo. Passou um pouquinho, mas eu já viabilizei a gente estender um pouco o evento Tá para bom. não cortar Então, desculpa as falas de vocês. desculpa o avançado aqui É um tema extremamente interessante. Acho que é o início de uma discussão. A comissão é recente, né? A gente está aqui num grupo de estudos, e eu acho que daqui, muito provavelmente, diante do cenário, como a Liliane comentou, importante que o Brasil vem, do cenário internacional, da protagonismo do Brasil, e dessas discussões estarem acaloradas, como eu falei, esse ano, essa semana teve esse acordo, a União Europeia com a diretiva. Por que não o INPI também participar dessas discussões? Né? É muito saudável e que coloca o Brasil num protagonismo maior ainda. Então, eu acho que vou terminar por aqui. Obrigado e podemos continuar discutindo um pouquinho. Não sei se tem perguntas. É. Gabriel, antes das perguntas, eu poderia fazer um acréscimo a tudo Sem que dúvida. o Pedro falou, acréscimo mesmo, tá? Não é réplica, não. Eu tinha me falado em réplica, mas é acréscimo, já que nós estamos numa comissão de estudos, né? O Pedro trouxe a questão das marcas, né? Trouxe como exemplo. Então, eu acho muito interessante, eu costumo dizer isso várias vezes em palestras e aulas, que a gente tem que observar que o direito de marcas e o direito de patentes têm vertentes diferentes, são dois lados da mesma moeda. Por quê? Porque trata-se de direito de propriedade. A gente sabe que o direito de propriedade tem embutido dentro dele o direito à exclusividade e o direito a excluir terceiros de adentrar sem ser convidado. Então, no direito de marcas, está lá no 129, o cerne do direito de propriedade nas marcas é o direito de exclusividade. Só eu posso usar. Na patente, não. Na patente, o cerne, eu costumo até dizer, é como se fosse um muro ao redor da minha casa. A marca protege do muro para dentro. A patente protege do muro para fora. Eu tenho o direito de excluir terceiros de entrar. Então, não é um direito de exclusivo a patente, é um direito de excluir terceiros. Então, se eles não pagarem royalties, se eles não forem convidados, não forem aceitos pelo titular da patente, eles não podem adentrar o meu portão, porque eu não permito a eles que entrem. E a marca não, a marca protege do portão para fora, ó, só eu posso usar. A patente não, o cerne da patente é poder licenciar, né? E mesmo nas farmacêuticas também muitas vezes licenciam, né? Então, o cerne é é licenciar. Então, usar sem pagar fere o cerne dos direitos de patentes. Então, acho que é essa construção que está sendo feita, né? E lembrando que na inicial, a gente lá na liminar, no momento da liminar, de se decidir um pedido de liminar, nós estamos em cognição sumária. Então, a análise será sumária também, é probabilidade do direito. Né? Não é nem fumus boniuris mais, é probabilidade do direito. Então, acho que isso faz diferença, sim. E só uma última palavra sobre o sistema de liminares brasileiros. É um sistema, eu já participei de conversas ainda quando na magistratura sobre isso, é um sistema invejado mundo afora. Por quê? E por que que ele tem no Brasil? Por conta da morosidade do judiciário brasileiro, cantado e decantado. Então, se antecipa-se a probabilidade do direito estar com o autor, antecipa-se aquela tutela lá, ab início, para que ele possa deixar de sofrer aquela violação que ele alega estar sofrendo, né? Isso em qualquer área, tá? Só queria acrescentar isso aqui para as nossas discussões e estudos. Doutora Liliane, obrigado. Eu já ia passar a palavra para os acréscimos. Já que a gente já passou um pouquinho do tempo, e aí, prestigiando quem fez a pergunta aqui, o Eduardo, colega nosso, fez a pergunta. Eu vou propor o desafio de vocês responderem 1 minuto para cada um, se for viável. Muitas discussões sobre liminares em CEP perpassam a questão dos termos de negociação FRAND. Como os panelistas veem a questão da apreciação jurisdicional em caráter perfunctório das negociações pelo licenciamento? Quem se atreve a responder primeiro?
Eu primeiro eu posso fazer uma análise muito rápida, assim, acho que um desafio muito grande com relação a esse assunto é entender se há algum expert no Brasil, ainda mais nomeado pelo um juiz, que possa ter algum tipo de compreensão se determinados valores apresentados. Primeiro que é difícil ver nessas discussões se tem qual foi a oferta e qual foi a recusa, e se a oferta foi em termos friendly, se a recusa foi uma prática de holdout. Mas é difícil, eu consigo ter muita dificuldade de ver um expert conseguindo delimitar o que é um licenciamento em termos friendly, então acho que a gente vai ter muita dificuldade. É. Falei rápido. Como eu trouxe nos meus slides, neste primeiro momento, no momento da cognição sumária, o fato de haver várias empresas licenciadas para utilizar aquela tecnologia e esta específica não está pagando, né? Isso já dá uma ideia de que o que a titular, a desenvolvedora faz, titular da patente faz efetivamente atende aos termos friend, pelo menos naquele ab início, isso me parece essencial, né? Por isso eu disse que tem que trazer aquela relação, ou pelo menos indicar que tem sido licenciado no mercado, e dizer que aconteceram negociações, mas que não chegaram a um denominador comum, né? Eu acho que isso, ab início, é isso. Concordando com a doutora Liliane, eu acho que é isso. É mais olhar para a postura e para as condutas do que para valores em si, né? Acho que é a chave de tentar obter uma solução nesse primeiro momento da ação, e que é como é feito, salvo engano, na Alemanha. Então, é um exemplo que pode ser utilizado aqui, a tal da French Dance, como as partes ali se comportam nessa negociação. Como a gente não tem mais perguntas, como a gente já passou um pouquinho do tempo, eu já gostaria de encerrar primeiro agradecendo novamente a doutora Liliane, ao doutor Pedro por terem se disponibilizado, a doutora Liliane por ter aceito o convite da comissão, Pedro por ter topado o desafio aqui proposto pelos demais coordenadores. Acho que foi um evento de sucesso, teve bastante gente assistindo mesmo até agora, e como o Pedro falou, é o primeiro evento dessa comissão mais aberto, né? É uma comissão nova, então a gente tem que ir lá atrás e retomar um pouco os conceitos e fazer o beabá para que as discussões futuras sejam mais profundas e proveitosas para todos, mas eu acho que a gente fez um primeiro evento excelente, e eu aqui, enquanto juiz, ouvindo os argumentos, entendo por que a jurisprudência é tão confusa, digamos assim, sobre o tema, porque realmente são pontos muito valiosos de ambos os lados. Então, agradeço pelo rico debate promovido por ambos. Eu que agradeço o convite, Gabriel, e me coloco à disposição sempre que for necessário, e inclusive até para participar da comissão, se for o caso. Eu acho que seria bem interessante. Tá bom? Nesse quesito, eu acho que, lembrando, né, a comissão ela tem os coordenadores, e as reuniões, quando convocadas, elas são abertas e todos podem participar. A gente, inclusive, pode ter um projeto de mini grupos, né? Enfim, e é aberto para os associados, obviamente. Então, sempre que tiver um anúncio, todos serão muito bem-vindos. Obrigada. Gabriel, eu posso fazer um comentário aqui final muito rápido? Claro. Você me escuta, Gabriel? Bom, eu queria mais uma vez agradecer a Liliane, ao Pedro, a você, Gabriel, pela moderação, chamar a atenção mais uma vez da importância de nós estarmos presentes no congresso da BPI, agora em agosto, no Nordeste. Eu acho que é um momento importante de levar a propriedade intelectual a áreas do Brasil, a regiões do Brasil que carecem um pouco mais da difusão dessa matéria, e retirando um pouco do eixo Rio-São Paulo, e tentando trazer a realidade da propriedade intelectual para outras regiões. Então, queria incentivar todos a comparecerem ao Congresso. Quero, mais uma vez, também lembrar que, em setembro,
teremos um evento da nossa comissão, ou melhor, da BPI, junto com o Judiciário. Já temos a confirmação do ministro Fux, temos mais, se não me engano, 5 ou 6 desembargadores já confirmados. Estamos aguardando a confirmação por parte de alguns ministros do STJ. Eu tenho certeza que vai ser um evento importantíssimo, em que essa matéria vai ser discutida com muita profundidade, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir trazer o Judiciário também para maior proximidade do tema no seu aspecto acadêmico. Mais uma vez, renovar os agradecimentos aos nossos palestrantes hoje, a dedicação de todos, que estamos aí já com bastante adiantado a hora, e vejo que nós estamos com uma altíssima presença na nossa reunião, e esperar que nós tenhamos aí uma próxima reunião com debates ainda mais intensos nesse tema, e nos colocarmos na comissão à disposição de todos os membros para que nos proponham ideias, temas e questões a serem debatidas. Muito obrigado. Gabriel, passo de volta para você. Obrigado, Luiz Henrique. Obrigado, doutora Liliane. Obrigado, doutor Pedro. Podemos encerrar, então. Obrigado, Até a pessoal. próxima. Foi ótimo. Tchau, Boa noite a tchau. todos. Tchau, até a próxima. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Igualmente. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.